Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 2 de Elul. Então, nós estamos no meio da carta sagrada de número 10, quando ele nos explicava que por mais que a Torá por essência é chesed, é bondade, porém para ela chegar até esse mundo físico material nosso, ela precisa ser processada através de Gvurá, passando por uma condensação, por um ocultamento que causa limitações, de forma que nós, criaturas limitadas, também possamos apreendê-la, ter acesso a ela. Isso que ele segue nos explicando. Vehinei lefi she'amitzvot nitnu lanu al-yedei hitlapshut bemidat gvura vetzimtzum ha'ha'ara chulei. Uma vez que, como nós explicamos, as mitzvot nos foram dadas através de um revestimento da luz divina, no atributo de Gevurah, que Gevurah significa critério, limitação, condensação, ou seja, que houve aqui uma condensação da luz divina através do atributo de Gvurah. Por isso ele nos diz, sabe o que decorreu disso? Lachen rova mitzvot yesh lahem shiur metzumtzam. Por isso, de fato, nós encontramos que a maioria das mitzvot tem uma medida delimitada, tem uma medida específica, ou seja, não pode ser maior do que isso, não pode ser menor do que tanto, tem medidas muito específicas, a maioria das mitzvot. E essa medida, essas medidas, esses limites, essa limitação, tudo isso é decorrente, é derivado desse processamento da luz divina quando passou pelo atributo de Gevurah, que Gevurah também significa rigor, critério, limitação, condensação, e isso fez com que as mitzvot, quando chegassem até nós aqui no plano inferior, também todas elas tivessem limite, limite mínimo, limite máximo, tamanho, etc., ou momento de ser feita, e ele vai nos dar exemplo. Vez que essa luz divina, então, das mitzvot, ela foi processada através do tzimtzum, dessa condensação da luz divina, que a limitou, por isso se reflete aqui no plano terrestre também, que as mitzvot também têm medidas limitativas, elas são delimitadas por tamanho, tempo, etc., em outras palavras, que cada mitzvah tem a sua própria medida. Ele começa a nos dar exemplo, por exemplo, o comprimento do tzitzit, ele é da medida de 12 polegares na linguagem talmúdica, na linguagem da Halachá, ou seja, o comprimento do fio do tzitzit deve ser como de 12 polegares, enquanto que o tamanho do tefilin, a tefilin, etzba'ain al etzba'ain, o tamanho do tefilin também deve ser como de 2 dedos de largura, e 2 por 2, o merubaot dafka, e o tefilin tem que ser precisamente quadrado e não em outro formato, nem arredondado, nem angular, nem retangular, etc. Mesmo a gente encontra também em outras mitzvot, alulav, dalet tfachim, as plantas que nós utilizamos para o cumprimento da mitzvah em Sukkot, na festa de Sukkot. Então nós encontramos que a medida do lulav, da folha de palmeira, ela tem que ter pelo menos 4 punhos de comprimento, enquanto que a própria Sukkah, mesmo que a pessoa não tenha muito espaço ou muita altura para montar a sua sukkah, mas a sukkah tem que ter no mínimo zayin tfachim, a sua medida deve ser pelo menos o equivalente a 7 punhos, enquanto que o tamanho de um shofar, tefach, o tamanho do shofar tem que ser no mínimo do tamanho de 1 punho. Por outro lado, nós encontramos que a mikveh, a quantidade ou volume de águas no mikveh, naquela piscina especial de banho ritual com águas fluviais que foram canalizadas de forma natural, etc. Então ela tem que possuir uma medida mínima de 40 cúbitos. Todas essas medidas estão traduzidas para centímetros, metros, litros, etc. nos livros de Halachá, que nós estamos mencionando como elas são citadas no Talmud originalmente. Então nós vemos que tudo tem um tamanho, tudo tem um comprimento, uma largura, um peso, um volume. Bechen bekorbanot, o mesmo a gente encontra também em relação às oferendas e sacrifícios que eram trazidos no templo.
E aqui ele vai nos dizer também algo adicional, porque talvez até agora ele estava nos falando de medidas em espaço, na dimensão espaço, em tamanho, comprimento, largura, etc. Agora ele vai nos dizer que existe nas mitzvot também especificações e medidas na dimensão tempo. Ou seja, existe o tempo adequado de cada mitzvah ao seu tempo, como também cada mitzvah envolve algo relacionado com o tempo. Como nós vamos ver, ele nos fala, quando se trata de korbanot, de oferendas que eram trazidas no santuário, então consta, consta, por exemplo, que as ovelhas que eram trazidas como oferta no templo em forma de sacrifício, elas tinham que ter 1 ano de idade, ou seja, na dimensão tempo elas também tinham medidas mínimas e às vezes máximas. Os carneiros, eles tinham que ser de 2 anos de idade, bois, eles tinham uma outra idade, cada um tinha a sua idade mínima específica e às vezes máxima também, quando ela poderia servir, estar apta para ser trazida como oferenda no templo. A gente encontra, ele nos diz que ele está nos explicando que todo esse conceito de medidas e delimitações nas mitzvot, isso é derivado desse processamento da Torá, passando pelo atributo de Gevurah. Gevurah significa critério, rigor, medida, condensação, ocultação, que isso vem do lado do rigor, da severidade. Então, disso se derivou as mitzvot, que elas chegam aqui para nós, nesse formato, todas com medidas específicas, com limites específicos. Assim como em outras cartas, a finalidade dessas também nós vamos ver mais adiante. O Alter Rebbe vai ressaltar o conceito de tzedakah, mas ele aqui já nos dá uma introdução e nos diz que essa questão de limites, de medidas, nós encontramos também em relação ao próprio ato da tzedakah, ugmilut chassadim bemamonó, e prática de bondades que a pessoa faz e realiza com o seu dinheiro, que isso também tem um limite, tem uma medida. Está um limite máximo. Inclusive aqui se fala que o Alter Rebbe ele frisa, enfatiza a prática de bondades que a pessoa faz com seu dinheiro. Mas outros tipos de bondade que não envolvem dinheiro, às vezes envolvem esforço, energia, pode ser visitar um doente, pode ser consolar um enlutado, pode ser participar de um funeral, ajudar uma pessoa a fazer um favor, ajudar uma noiva em necessidade, enfim, todas essas coisas que não envolvem dinheiro, às vezes envolvem solidariedade, uma boa palavra, um apoio moral, um reforço positivo. Então sobre isso se fala que de fato não há limite. Não? Mas sobre a tzedakah ou prática de bondade com dinheiro, nós encontramos que há um limite máximo, há uma medida até para isso. Por mais que essa é uma mitzvah tão importante, os nossos sábios dizem na ética dos pais que existem 3 pilares sobre os quais o mundo se sustenta, existem 3 colunas, o que o mundo está apoiado sobre elas, que o mundo não pode subsistir se não estiver bem apoiado sobre esses pilares e essas colunas, e um desses pilares é Milut Hassadim, a prática de bondade. Então, por mais que isso é tão fundamental, é tão vital para a existência do mundo, mas mesmo assim nós encontramos que há um limite para isso. Por mais que o mundo depende da prática de bondade, o que dichtiv, conforme está escrito no versículo Olam Chesed Baneh, que o mundo ele será construído, ele é construído através de bondade. Em outras palavras, o mundo existe em função e pela bondade. Mas mesmo assim, apesar que nós encontramos esse dito no Teilim, no Salmos 89, que o mundo depende de bondade, afiluachi, apesar de tudo, mesmo assim, yesh la shiur katsuv. A gente devia imaginar, para a gente poder fortalecer o mundo, dar sustentação ao universo, para que o mundo não balance, maneira de dizer, para que ele esteja firme, esteja alinhado com Deus e possa receber todo o fluxo. Então vamos fazer o máximo que dá de bondade e caridade, mas ele nos diz que encontramos que na Halachá existe uma medida específica, existe um limite até mesmo para
a prática de tzedakah e bondade que se faz com o dinheiro. Isso também tem essa medida, filuach yesh lashir katsuv. E qual seria essa medida? O que a gente encontra no Talmud e é trazido na Halachá: chomesh lemitzvah min hamufchar umaaser lemida beinonit chulei. Então dizem os nossos sábios que mesmo a tzedakah tem uma medida prefixada. Qual é essa medida? Preferencialmente 1/5 da renda da pessoa, 20%. Quando alguém quer cumprir essa mitzvah de tzedakah com esmero, então se fala que ele dê 20% do seu lucro líquido para tzedakah, que ele destine para a caridade 20% dos seus ganhos. O maaser lemida benonit, e 1/10, dízimo maaser, é a medida média, ou seja, no judaísmo isso ainda é o lado mediano, vamos dizer 10%, 20% é algo generoso, algo bonito, quando a pessoa quer cumprir a mitzvah com esmero, mas se não, pelo menos se ele quer cumprir, estar na média, que dê pelo menos 10%. Então ele nos diz também que daqui nós extraímos que na tzedakah existe essas delimitações, esses critérios. E ele nos fala, então nós vemos que nas mitzvot existe esse lado de gvurá. Uma vez que elas foram processadas, passaram pelo atributo de gvurá, elas chegam aqui nesse mundo para nós, chegam até nós, também dentro de limites específicos, dentro de medidas específicas, medidas em tempo, espaço, em quantidade ou em qualidade. Porém, faz uma ressalta o Alter Rebbe e ele nos diz tudo isso que nós falamos até agora, que as mitzvot possuem medidas, delimitações, etc., e no caso específico da tzedakah, que também a tzedakah tem essas medidas, 20% para quem é generoso, quem quer cumprir a mitzvah com esmero, 10% para quem quer ser mais do que medíocre, não é mediano. Mas ele nos diz que tudo isso, vezenikra chesed olam, isso tudo está enquadrado naquela primeira categoria de chesed, de bondade, que é chamada no Zohar a bondade do mundo, a bondade mundana. Então vamos nos lembrar que o Zohar afirmou, nós mencionamos isso antes, que existem 2 tipos de chesed, 2 tipos básicos de chesed. Existe o chesed olam, existe a bondade que se enquadra nos padrões mundanos, existe aquilo que é chamado de chesed ilá, a bondade suprema, a bondade divina, que é chamada de rav chesed, a bondade múltipla, a bondade infinita. Então tudo que nós falamos até agora, ou quando nós nos referimos a tzedakah numa medida específica, etc., ele nos fala que tudo isso está relacionado com a dimensão de chesed olam, da bondade mundana. Perush significa chesed kel kol hayom, a bondade divina que atua todo dia, todos os dias e o dia todo sobre o mundo, porque o mundo para existir depende da bondade divina. Mas aqui se trata de um nível mais baixo de bondade, uma bondade que vem proveniente de Deus, mas é uma bondade limitada dentro dos padrões que comporta o universo, dentro dos padrões e medidas que o mundo pode conter. Isso se trata de Chesed, que é essa bondade de Deus que está atuando sobre o mundo, que está mandando vitalidade e energia para o universo, para todas as criaturas. Isso se refere ao tipo padrão de bondade que é aquele Amitlabesh Beolamot Elyonim Vetachtonim, aquele tipo de bondade que se reveste nos universos superiores e inferiores, de acordo com suas características, de acordo com sua capacidade. Isso é desencadeado como Alidei e Toreruta diletata, através de um despertar inferior, ou seja, quando há um despertar embaixo. O que quer dizer o despertar embaixo? Quando nós, aqui no plano terrestre, tomamos a iniciativa e nós praticamos tzedakah, fazemos bondade e caridade, então como é sabido que há um efeito recíproco,
nós, quando damos um estímulo aqui embaixo, quando nós nos despertamos aqui embaixo para fazer o bem, para praticar bondade e caridade, a gente desencadeia uma reação similar e correspondente por parte de Deus, que Ele também pratique caridade e bondade conosco. Em outras palavras, hi mitzvat atzdaka vachesed, através da mitzvah de caridade, através do chesed da bondade, sheosim bnei adam ze im ze, que as pessoas fazem umas com as outras, com isso elas desencadeiam, isso serve como um despertar de baixo para provocar o despertar de cima e fazer com que Deus também nos conceda da sua bondade, mandando para nós energia, vitalidade, etc. Porém, qual é o alcance? Qual é o tipo de bondade que nós atraímos e desencadeamos através do nosso despertar, das nossas boas ações aqui embaixo de caridade e de bondade? Então ele nos diz, uma vez que o nosso mundo, nós somos criaturas limitadas, e nós vivemos num mundo delimitado, mundo com medidas e com limitações, esse é o nosso mundo. Conforme descrito no próprio Talmud, que existem dimensões de tempo e espaço no mundo, na linguagem figurativa, na linguagem utilizada pelo Talmud, me'aretz ad larakia tafkuf shana, ou seja, que a distância, se a gente fosse percorrer entre a terra até os céus, isso seria como uma distância de 500 anos a ser percorrida, e os nossos livros falam em sete dimensões celestiais, 7 firmamentos. Da mesma maneira prossegue o Talmud e nos diz, v'chein mirakia lerakia, que também de um céu para o outro céu até o 7º céu, também de cada um para o outro, também é uma distância de 500 anos a ser percorrida. Então nós vemos que de uma forma ou de outra, sem entrar aqui nos pormenores, ou qual a distância entre a Terra, os astros, ou o Sol, que ele chama de céus, mas tudo isso serve para nos dizer que com toda a grandiosidade do universo sideral, do mundo físico, porém, há limites, existe uma distância, pode ser uma distância enorme e que leve um tempão para ser percorrida, mas existe medida, são limitações, é delimitado. Da mesma forma que é delimitado em espaço, também é delimitado em tempo, como está escrito no Talmud, que o mundo foi estipulado para existir o nosso mundo nesse formato, dessa forma, Veshit alfei shane have alma, então 6.000 anos haverá esse mundo nesse padrão, nessa maneira. Então nós vemos que há limitações em espaço e há limitações em mundo, em tempo, que essa é a característica do nosso mundo, é um mundo limitado em todos os aspectos, tempo e espaço. Por isso, já que nós estamos inseridos nesse mundo, nós também somos criaturas finitas e limitadas. Nosso alcance, nossa capacidade não é ilimitada, é finito e limitado. Por isso, nós estamos num habitat limitado, nós somos cercados de limitações, e nós mesmos somos limitados, portanto, nós somos capazes de lidar apenas e tão somente com coisas limitadas. Por isso, as mitzvot, nós estamos querendo aqui produzir o absurdamente impossível, que é o ser humano finito e limitado, transcender a sua limitação, se superar por completo e conseguir se vincular ao Deus, ao Criador infinito e ilimitado. Então isso, na realidade, partindo de nós, seria sem dúvida uma façanha impossível. Mas Deus, na sua grandeza e na sua bondade, Ele oferece canais para estabelecer esse vínculo, essa conexão. Ou seja, por mais que isso não é algo lógico, racional, por mais que isso não é algo concebível pelas nossas forças e capacidades, jamais atingiríamos. Mas Deus nos concedeu, Ele fez o favor de nos conceder mitzvot. Que mitzvot, preceitos, são os instrumentos de conexão para nos conectarmos com Deus. Por isso, uma vez que as mitzvot foram dadas para nós, pessoas limitadas, aqui nesse mundo físico e terrestre, um mundo limitado, um mundo com
com limitações, com medidas e limitações. Por isso, da mesma forma, as mitzvot, quando estão aqui, também têm medidas e têm limitações. Lachen nitan shiur umidah. Por isso, foi dado, estabelecida um limite, uma medida, não só para todas as mitzvot, mas até mesmo para a mitzvah de tzedakah, com toda a sua importância, que ela é um dos pilares de sustentação do mundo. Os outros dois pilares são o estudo da Torá e o serviço a Deus. Antigamente as oferendas no templo, hoje são as nossas rezas, orações, mas a tzedakah é um pilar fundamental para a sustentação do mundo, mas mesmo assim, uma vez que a tzedakah nos foi dada como uma mitzvah aqui no plano terrestre, no plano físico ilimitado para nós limitados, então a tzedakah também tem medida e tem limite. Então, nitan shiur umidah gam ken lemitzvat tzedakah ve'achesed shebatorah. Por isso, halachicamente na lei judaica se estabelece uma medida, limite até mesmo para a bondade que a pessoa faz monetariamente ou para a tzedakah que ele pratica, como o lishar mitzvot da Torá, assim como nas outras mitzvot da Torá, elas têm medidas e limites. Então aqui na mitzvah da tzedakah também foi estipulado uma limitação, uma medida e um limite.